Bom dia! A gente está aqui no podcast MVP e dessa vez a gente está num lugar diferente no Rio de Janeiro. Não é Gustavo que está apresentando, sou eu, Stephanie Tondo. Eu sou repórter dos Startups aqui no Rio e a gente está com 2 convidados cariocas também. Hoje vai ser cheio de chiado o nosso podcast. Então a gente tem o Dan Yamamura e o João Zequim, eles são co-founders da Fuse Capital e da BRX Finance. E eu queria começar explicando um pouquinho sobre esse universo do blockchain. A gente estava conversando como o blockchain não é só Drex, né? Drex está chegando aí, mas tem muita coisa acontecendo. Então eu queria que vocês me contassem um pouquinho das aplicações práticas, assim, o que já dá para fazer com blockchain, o que vocês já têm feito com blockchain. Bom, obrigado, Stephanie, pelo convite. Legal estar no Rio. O Gustavo tentou levar a gente para São Paulo, a gente trouxe o MVP para o Rio, né? Então foi bem legal essa oportunidade. E aí, para falar assim, começar o assunto, né, de BRX, eu acho que assim, muito se fala do Drex, tem um buzz assim, por causa de Banco Central, aí tem as fake news, né, e aí tem as news verdadeiras, mas eu acho que esse caminho da gente estar indo por uma stablecoin emitida pelo Banco Central, que é o Drex, né, que é um CBDC antes de ser o nome Drex, ele é um caminho que é super importante pela sinalização, né? Banco Central, grandes instituições envolvidas, pilotos acontecendo, isso é muito importante para tudo que vem por trás. Mas eu acho assim, ele cria o ambiente, ele não é o ator principal, tá? E o que a gente está fazendo hoje, ainda sem o Drex, ele meio que simula o que vai dar para fazer com o Drex. Então, hoje a gente cria infraestrutura usando blockchain, usando uma stablecoin privada, que faz com que essa história de trazer blockchain para o mercado se torne realidade, né? Se torne situações práticas, aplicações reais, e a gente está muito focado na parte de crédito. Eu vou parar mais na superfície e deixar o João cair mais dentro nas aplicações, mas acho que é um pouco do conceito que eu queria deixar para iniciar a conversa. Primeiro eu queria agradecer a Stephanie pelo convite, super prazer estar falando com vocês. Assim, a gente começou essa história da BRX há 2 anos atrás, está indo para o 3º ano agora, e a gente focou muito em aplicações que são de uso cotidiano do mercado financeiro. Então a gente viu um movimento o mercado de capitais se desenvolvendo frente ao mercado bancário, e o mercado de capitais ainda é um mercado muito centralizado, com muitos intermediários, né? E a gente enxerga no blockchain uma possibilidade de reduzir o número de intermediários nesse mercado, abaixando o custo para o usuário final. Então a tendência é que o custo de crédito diminua, em um país, né, como o Brasil, que o crédito é super caro ainda. E a gente começou a implementar isso de forma prática, né? Então a gente saiu um pouco do teórico, né, porque o blockchain ele é muito etéreo ainda, então as pessoas têm a dificuldade ainda de entender na prática como vai funcionar, e a gente foi direto para a aplicação prática. Então a gente começou com essa parte de crédito que o Dan mencionou. O BRX ele começa com um produto que a gente chama de Kona Finance, que é um produto para dar crédito colateralizado com informações. Então a gente muda um pouco o conceito de colateralizar isso diretamente com ativos reais. Então, vou tomar um crédito aqui numa casa que eu estou comprando, né, um crédito imobiliário. A gente colateraliza isso com informações da casa, da posse da casa, dos direitos dessa casa, de quanto essa casa rende, né? E dá crédito em cima de informações. Então a gente usa muito um conceito de oráculos, né? Como é que a gente traz informações do mundo real para dentro do blockchain? Porque o blockchain, ele é, por natureza, ele é fechado, então ele só entende as informações que estão ali dentro. Então esse conceito de oráculos é um conceito muito utilizado na BRX. A gente desenvolveu essa parte de crédito começando com cartão de crédito, depois indo para duplicatas. A gente faz bastante coisa de trade finance hoje, bastante coisa de supply chain financing, então financiamento de fornecedores. E hoje a BRX ela roda algo em torno de 50, 80 milhões de reais por mês de crédito. É só importante assim, frisar, nós provemos apenas a infraestrutura e a tecnologia para esse negócio rodar. Então a gente tem uma securitizadora, a gente formata o negócio no mundo real
e a gente toma conta da esteira inteira de crédito. Então, como que essas informações entram, como que elas são processadas e como que isso no final do dia vira um Pix na conta de quem está tomando, e depois todo o processo de volta do dinheiro a gente também toma conta. E esses tomadores de crédito são empresas, normalmente, ou não? São empresas. Assim, os produtos da BRX sempre são B2B, então a gente foca muito em vender soluções para as empresas. Para quem a empresa vai oferecer o crédito no final, né, depois que ela estruturou com a gente, pode ser pessoa física, pode ser empresas, mas em sua grande maioria são empresas. Eu acho que tem um ponto interessante. Acho que primeiro, ali começou com o exemplo da casa, mas eu acho que hoje a gente basicamente está usando ativos financeiros, né? Que acho que quando você negócio de puxar a informação, o ativo financeiro ele é isso, né? Ele é um conjunto de informações que pega daí. E eu acho que e uma outra coisa que é interessante, quando a gente falou, a gente não chegou, o João não mencionou o FDIC. Mas essa é uma estrutura muito parecida com a do FDIC, porém, a gente é muito mais eficiente que um FDIC. E por quê? Acho que assim, aí buscando até a história do mercado de capitais, né, o mercado de crédito sai do mercado bancário para o mercado de capitais, porém, como você tem muita assimetria de informações entre as partes, entre o cara que quer investir e o cara que quer tomar, você precisa contratar uma série de intermediários para garantir robustez para essa operação. No momento que a gente começa a trabalhar com blockchain, e stablecoins e contratos inteligentes, essa salada, ou na verdade esse conjunto de prestadores de serviços, eles passam a ser desnecessários na sua maioria. Então, isso quer dizer o quê? Processos mais transparentes, mais confiáveis e mais baratos, porque você não está pagando intermediários no meio do caminho. Então, assim, essa é uma potência muito prática de blockchain usado no dia a dia. E mais legal ainda, o cara que quer investir e o cara que quer tomar crédito, eles não precisam saber, e na maioria das vezes, principalmente o cara que está tomando, não faz ideia do que está rolando por trás. Né? Então, assim, a gente usa estruturas formais ou cuja legislação hoje é muito estável, uma securitizadora, por exemplo, porém o back-office dela está rodando em blockchain. Né? Então, assim, isso eu uso na prática, que já está rodando, já está acessando o mercado de crédito, os investidores, as partes estão se encontrando, usando blockchain, usando uma stable e não precisa do Drex. Tá? Então, acho que assim, essa dinâmica acho que é legal a gente enfatizar. Legal. E aí você comentou dos contratos inteligentes, a gente já chegou a fazer algumas matérias sobre isso, mas queria que vocês explicassem assim, qual que é a diferença e o que eles oferecem de possibilidades, né, para essas operações, por que eles são mais seguros, né, do que usar 1 milhão de intermediários, por exemplo. Então, o contrato inteligente ele é um bloco de código. Né? Então, como é que funciona um software, né? Assim, um software em geral? Ele tem uma entrada de dados sempre, ele tem um bloco de códigos que processa aqueles dados, né? Depois ele tem uma saída. O contrato inteligente é nada mais do que isso, ele é essa parte de processamento. A entrada é toda feita por oráculos e a saída, se o negócio for bem sucedido, aprovado, é feita por Pix. Então, você tem uma entrada de informação, um processamento e uma saída de dinheiro. Primeiro, por que eles são mais seguros do que contratos tradicionais? Não é que eles são mais seguros, é que eles são objetivos. Né? Então, no meio jurídico, você tem muita discussão subjetiva de interpretação, de jurisprudência. O contrato inteligente ele entende números, né? Ele é objetivo. Se isso é igual a isso, faz isso. Se não for, faz outra coisa. Então, não é que é um ambiente mais seguro, é um ambiente objetivo. Então, e o ambiente objetivo ele te permite, né, ele tem um grau de certeza de que as coisas esperadas vão acontecer muito superior a interpretações subjetivas, que dependem de pessoas. Então você sabe que se aquela condição, né, for atingida, aquele efeito vai ser bem objetivo qual efeito você vai ter. Então não é uma questão muito de segurança, de previsibilidade do que vai acontecer. Os contratos inteligentes eles não substituem a legislação. Eles têm que operar dentro de um arcabouço regulatório que dita as regras ali dentro. Se esse contrato está operando fora desse arcabouço, alguém pode entrar com um processo contra aquela operação e reverter, igual é no meio jurídico. A única diferença é que, como ele tem essa objetividade e ele tem ativos que são executáveis, né? Então aquele crédito está tokenizado, o dinheiro está tokenizado,
as consequências do que acontecem, dos inputs, eles são automaticamente executáveis. Você não depende de alguém para ir atrás, para executar um ativo para transferir. Ele é tudo automático. Tem uma explicação que eu acho que essa do João é super técnica e a minha é mais leiga. Mas eu acho que eu vou colar de um advogado amigo nosso, que ele falou o seguinte: sabe aquelas máquinas de vending machine? Né? Então, assim, se apertar o botão 2, ele vai pegar o negócio do botão 2 e jogar aí na sua lata se ele receber um dinheiro. Ou seja, se aconteceu aperto do botão, botar um dinheiro, a lata estiver lá, ela vai executar. E outra coisa, vai ter que entrar na justiça para executar a garantia. Exatamente. E outra coisa que ele fala, assim, contrato inteligente não é um contrato. Ele é a parte da execução de um contrato. Né? Então, assim, como nem o João falou, tem um arcabouço que dá o suporte jurídico para aquela operação acontecer. E quando trigam as situações, o contrato inteligente vai lá e executa. Né? Quando trigam as situações no contrato tradicional, aí começam peraí, trigou, não trigou, aí começa a discussão. Então não tem discussão, ela é líquida e certa. E é importante, nesse ambiente, você ter uma moeda em blockchain, porque aí ela consegue transacionar ativos financeiros diretamente, ou na verdade um dinheiro, né? Então, assim, o token é um ativo financeiro, então está naquele ambiente, é o token de colateral e o token de dinheiro, que é um CBDC ou um stablecoin, e ele consegue executar ou transacionar aquilo sem a interferência de ninguém. E isso gera várias externalidades assim, positivas, né? Que ele não é permissionado, então qualquer pessoa pode criar uma aplicação em cima daqueles resultados. Né? Por exemplo, eu quero dar crédito, né, em cima de um cartão de débito, por exemplo. Se esse cartão de débito ele estiver gastando cripto, no momento da transação eu posso gerar um crédito instantâneo para aquela pessoa. Eu não tenho que falar com a empresa de cartão de crédito, não tenho que falar com o banco, eu não tenho que falar com ninguém para me autorizar a fazer isso. Eu posso criar a aplicação e fazer o deploy dela, né, soltar ela no mercado. Uma outra externalidade super positiva desse negócio é que o blockchain ele é transparente e imutável. Então tudo que acontece ali dentro ele é auditável. Então você consegue voltar no tempo, ver o que aconteceu, por que aconteceu. E qualquer pessoa pode fazer isso porque ele é transparente. Isso cria alguns efeitos adversos, que é o problema do Drex hoje, né? Que é essa falta de privacidade que você tem por ser uma rede aberta, mas que estão sendo solucionados de outro jeito. E aí, como é que vocês enxergam o futuro assim, das operações financeiras? Vocês acham que tudo vai acontecer em blockchain ou vai continuar existindo esse modelo tradicional? Acho que tudo é difícil, né? Porque acho que você fala assim, o blockchain ele é bom para algumas coisas e ele não é tão bom para outras, né? Então, por exemplo, você que claramente deve migrar, né? Então, pegar ativos, negociação de bolsa, aquelas ordens com frequência, sabe? Aquelas trades automáticos, aquele tipo de situação onde você precisa de velocidade, né? Aquilo, negócio centralizado é melhor. Mas se você imaginar assim, e depois que a transação é executada, né? Tem toda uma parte de back-office, de lastro, de crédito, às vezes o cara está alavancado, tem margem, não tem. Toda essa parte, ela deveria ser feita em blockchain. Ela é muito mais eficiente do que câmara de custódia, bolsas centralizadas, verificação de custódia, transferências de custódias. Isso tudo no ambiente de blockchain é muito mais transparente. Até tem um negócio da interoperabilidade, né, entre as câmaras os agentes que seguram os créditos, né, os colaterais, esqueci o nome agora, mas a interoperabilidade não funciona, porque cada um tem um sistema, cada um tem um jeito, todo mundo deveria migrar para blockchain, né? Isso é muito óbvio. Então acho que assim, fora isso, assim, você tem a capacidade de criação de novos produtos que o sistema ou a infraestrutura de hoje não aguenta, né? Que com blockchain é feito num piscar de olhos. Acho que só para dar um exemplo, deixar mais para o João, você tem a capacidade de ser muito granular em blockchain, porque todas as informações daquela operação foram registradas ali. Então eu consigo, por exemplo, selecionar ativos de crédito, assim, nesse caso dessas operações que o João falou, naquela compra, naquela situação, né? Eu tenho aquela operação registrada, eu consigo puxar aquela operação específica e dar um crédito naquele momento para aquela situação. Né? Eu não preciso dar um limite de crédito para o cara. Aquela compra daquela televisão naquela situação, eu consigo parametrizar,
para que aquela operação ela seja, eu consiga dar um crédito naquela operação e não um limite para o cara. Então, assim, tem uma capacidade de granularidade que é muito forte em blockchain. Eu já discordo, eu acho que tudo vai... Ele é mais radical. Já discordo, já. Eu já acho que a infra de mercado financeiro, ela tende a rodar 100% em blockchain. Não é um conceito de blockchain, talvez não seja um conceito de blockchain pública, porque você tem um problema sério de privacidade. Mas você consegue criar uma rede de blockchain privada e fechada? Consegue, já tem N tecnologias aí no mercado que se propõem a fazer isso. Agora, se pensar que o mercado hoje ele é controlado por alguns atores que têm uma posição de muito poder... E interesse, né? E interesse, assim, uma vantagem econômica muito grande você controlar o fluxo, né? Deter o dinheiro das pessoas, né? E distribuir coisas para elas. Então, o gerente de banco está sempre tentando te vender alguma coisa. A partir do momento que você perde essa custódia, você perde esse controle, vai para um sistema on-chain que ele é mais aberto, mais fragmentado, você tira uma posição de poder, né? Então... Stefan, você pode explorar essa área, porque ele é anarquista, ele vai te falar que não precisa de banco também. Vai indo que ele vai nessa. Mas não precisa de banco. Ela viu? Mas fala pra gente então, por que não precisa de banco? Não, eu entendo assim, a teoria do porquê com blockchain não seria necessário um banco, mas na prática, você acha que seria viável? Sim. Viajando já. Porque assim, o banco nada mais é do que ele é um agente que você tem confiança de que ele vai manter aqueles dados, né? Porque o dinheiro hoje é dados, não tem um cofre lá cheio de dinheiro. E ele é um grande agregador de serviços. Só que não necessariamente o serviço que ele está te oferecendo é o melhor serviço para você. Provavelmente é o melhor serviço para ele. Então, no momento que ele perca esse poder de consolidação, que os serviços externos sejam mais favoráveis, a tendência é que você tenha uma migração de capital para sistemas mais abertos. Você vê o modelo da XP. Antigamente, todo mundo, né, a maioria dos investimentos, eles ficavam em plataformas bancárias. Então, você investia no fundo do Itaú, no fundo do Bradesco, no fundo do Santander. No momento que você tem uma XP que abriu o mercado de gestão com uma plataforma de distribuição, as pessoas migraram para esse modelo por ter uma diversidade maior de produtos que inicialmente eram mais interessantes a eles. Se isso se manteve, né, assim, o poder corrompe, é outra história. Mas você vê que o mundo ele vai caminhando para um sistema mais fragmentado e de menos controle. Não, mas aí você tem os assessores de investimento para orientar, né? Assim, essa figura da orientação ficaria com quem? Então, pode continuar tendo os assessores. Entendi. Não tem nenhum problema. Só que assim, pensa, eu tive esse problema agora. Eu tenho uma conta em um banco e da noite pro dia o saldo mudou. Para mais ou para menos? Ele mudou para menos. Mudou para menos no final, né? Óbvio. É sempre assim. Nunca vou errar a favor, né? E aí, como é que você discute que o saldo está errado? Se você não consegue voltar, esse banco de dados é dele, ele te dá a informação que você quer, você tem que entrar com um advogado, um processo, ou trâmite. Uhum. Se as coisas estivessem on-chain, registradas em um lugar imutável, eu ia voltar lá e ver, tá aqui, entrou, saiu, vale tanto, não vale. Hoje em dia você não tem esse poder, você só sente isso na pele quando acontece com você. Acontece pouquíssimas vezes, provavelmente com pouquíssimas pessoas, mas acontece. Assim, sempre tem erro em todos os lugares. Quando você está falando de milhões de pessoas, milhões de transações, você tem milhões de erros. É que as pessoas não pegam. Então, isso on-chain, você pode ter um serviço que fica só auditando, você pode contratar mini serviços, porque sai do arcabouço de controle do banco. Qual é o interesse do banco? Me dá um serviço que vai auditar como ele controla o meu dinheiro. Ele não vai me dar. E às vezes você não tem nem acesso, né, ao banco de dados deles, né? Ele não vai dar. Sim, não vai dar. Uhum. Então, assim, e a gente vê essa mudança, assim, era muito centralizado em poucos bancos, o Banco Central fez um mega push, assim, para aumentar a competitividade. Você começou com as fintechs, teve as IPs, essas plataformas de investimento, e assim, a gente vê uma tendência que se continue para esse lado. E o próximo passo dessa tendência é muito óbvio para a gente, que ele é o blockchain. Agora, quanto tempo isso vai demorar, eu não sei te dizer. E depende muito de uma vontade política, né? Porque quem está na cadeira do Banco Central que meio que... Desculpa, o Banco Central que define isso. Mas o que eu ia falar, sim, é negócio dos bancos.
Eu acho que o João está certo e errado. Porque é o seguinte, os bancos, nesse processo, eles tendem a mudar o seu papel. Né? Então, assim, eles tendem a evoluir. Obviamente que eles têm o interesse deles, então assim, eles não vão evoluir na velocidade que talvez o consumidor gostaria, mas ele vai começar a atender as coisas, porque ele vai começar a ver que ele vai ser atacado, na verdade. Foi um pouco o que aconteceu com as fintechs, né? Exatamente. A inovação veio delas e depois eles foram se adaptando ali. No momento em que você começa a ter essa coisa que o João falou, de você poder criar aplicações em cima de produtos financeiros, você tira o monopólio dos bancos de oferecer produtos financeiros. Né? Então, no limite, qualquer um passa a poder oferecer um produto financeiro. E ele não precisa ser um produto financeiro para todo mundo, né? Então, de repente, eu conheço a Stephanie, tenho capacidade de programação, eu sei mais ou menos ali, eu consigo oferecer um produto para você, né? Um produto seu, né? Que é diferente, e ele pode ser, ele obviamente não tem escala, porque ele é muito individualizado, mas como ele é muito fácil e muito simples de fazer, ele acaba tendo escala, né? Então, assim, eu posso ter uma escala num negócio mais core e você mesmo pode customizar o seu produto, né? Você mesmo vai construir o seu produto financeiro do jeito que você quer. Então, acho que isso é uma coisa que tende a acontecer quando as operações começarem a rodar em blockchain. Então, acho que essa é uma coisa que sai do monopólio dos bancos, né? A criação de produtos financeiros. Este episódio é um oferecimento do Registro.br. O Registro.br oferece segurança, estabilidade e suporte para o domínio da sua startup. Você pode riscar onde quiser, menos no seu domínio. Registre o seu.br e fique tranquilo. E a gente acabou não contando no começo que, na verdade, a BRX ela é fruto de uma fusão, de uma joint venture, né, da Fuse Capital com a Transfero, que é carioca também. E aí a Transfero tem uma stablecoin, não é isso? A BRZ. Queria entender qual a diferença, por exemplo, de uma BRZ para o Drex, o que um possibilita, que o outro não possibilita, enfim, o que dá para fazer com cada um? Eu acho até que a gente tem opiniões diferentes também. Deixa eu ouvir a do João primeiro. Não, assim, o BRZ é uma stablecoin privada. Certo. Então, e é 100% colateralizada com Fiat, né? Então, como é que funciona? Você vai na Transfero ou em algum distribuidor deles e você deposita os seus reais e recebe o BRZ. E a qualquer momento você pode chegar e trocar o seu BRZ por reais de novo. Então, é como se fosse um certificado de que aquele dinheiro está depositado lá. E uma stablecoin, ela geralmente é emitida em um padrão, que é o padrão de todas as stablecoins, e ela tem aplicabilidades em mercados descentralizados e centralizados. Então, se você quer investir em Bitcoin, você tem reais, o caminho mais simples é você trocar os seus reais por BRZ e trocar esses BRZs por Bitcoin. Você quer usar esses BRZs para ter rendimento em DeFi, em protocolos, você pode pegar esses BRZs e botar lá e eles rendem para você alguma coisa. É uma porta de acesso para esse mundo de cripto, para brasileiros, que tem base em reais. Né? Uma diferença para o Drex do BRZ é que o Drex seria emitido pelo Banco Central, então ele seria efetivamente o Fiat, né? Então não teria uma reserva em Fiat, ele seria de fato o Fiat. E o BRZ ele funciona nesse movimento de colateralização. Na prática, comparando nu e cruamente, não tem muita diferença. São dois tokens do mesmo padrão, a única diferença é no colateral. A grande diferença, eu acho assim, para o usuário é que o Drex ele vai ser permissionado, ele vai rodar numa rede do Drex, que tem certas entidades que são permissionadas a estarem ali dentro, que inicialmente são os bancos. Então, assim, tem uma série de... A gente sempre fala muito de Drex e sempre tem muito comentário negativo, porque assim, tem uma série de dúvidas de que uma entidade, né, que o governo vai ganhar de controle sobre a população por ela estar usando uma moeda on-chain versus estar usando Fiat. A nossa opinião, e é só uma opinião, é que hoje o governo já tem esse controle. Né? Então, falar, o governo vai monitorar as suas transações, ou ele vai poder... A Receita Federal já faz isso. Né? Vai congelar o seu dinheiro. Cara, como é que é? Penhora online. Pô. Então, assim, hoje já existe esse controle. Aí a grande dúvida é o que agregaria o Drex, uma CBDC, versus o Fiat, que hoje já é digital. Né? Então aí a gente pode entrar nessa discussão.
Qual é a sua visão de Drex que você discorda ali? Não, eu acho que assim, só sendo pontual, acho que aí tem a programabilidade, né? Então, eu acho que é aí que entra uma coisa que é realmente benéfica. Sim. Mas o que eu ia falar... Programabilidade de quem? Pra da fazer moeda, o quê? né? Então, o Drex versus o que a gente tem hoje, que é uma moeda digital, mas ela não é programável. Então, assim, quando eu crio o Drex e coloco ele em transações, eu posso usar contratos inteligentes para operar aquela moeda. Tá? Então, hoje, assim... Com BRZ você não pode usar BRZ contratos. eu posso, porque ela é uma stablecoin. Tá? Então, ela está do lado de lá. Tá? Então, estando do lado de lá, estando na mesma linguagem, elas passam a ser programáveis. Hoje, o real, que está na carteira da gente, né, está no aplicativo, ele não é programável. Né? Ele está ali, é o banco de dados, sei lá, do Itaú, que está dizendo que você tem R$10 ali, e é isso, você tem que acreditar. Está ali, e obviamente que ele está ali mesmo, né, porque aí tem toda a fiscalização em cima do Itaú para que aqueles R$10 estejam ali mesmo. Né? Às vezes não está, né, porque o banco tem poder de alavancagem, então assim, se você sacar, você tem que tirar de algum outro, né? Mas isso tem toda uma legislação que cuida disso aí para que você, na hora que precisar sacar os seus R$10, ele apareça lá. Né? Então acho que isso são coisas diferentes, né? De vez em quando ele não está, né? E é que nem no teu caso, né? No meu caso, como quebraram os bancos dos Estados Unidos ano passado. Verdade. Que é aquela história, né? Ele emprestou demais, emprestou mal, e na hora que você foi precisar do dinheiro, ele não estava lá. Tá? Então, mas não era isso que eu ia falar, não. O que eu ia falar, acho que assim, que eu acho que pode ser diferente, eu já acho que a gente já teve esse tipo de discussão, o que vai acontecer com as stables privadas depois que vier uma stable emitida pelo Banco Central. Eu acho que assim, elas acabam, acho que elas não acabam, elas ganham uma sobrevida, que aí eu não sei, duas rodadas eu não sei. Mas assim, acho que numa primeira rodada elas ganham uma sobrevida porque o Drex ele vai rodar no ambiente permissionado, e as stablecoins privadas elas podem meio que rodar em qualquer lugar. Né? E outra, elas não precisam, elas deixariam talvez ter um lastro em fiat e passariam a ter um lastro no próprio Drex. Né? Então, e aí eu acho que isso ganha uma força, uma capacidade que as stables privadas vão ter de circular ou de criar produtos diferentes que o próprio Drex não vai ter. É como se fosse a história da reserva bancária, né? Então, a gente não tem reserva bancária no bolso. O que a gente tem, com base, de novo, no banco, que tem a reserva bancária, ele emite dinheiro, já ele não emite dinheiro, mas ele consegue criar produtos em cima dessa reserva. Então, acho que tem uma sobrevida aí para as stablecoins privadas por conta dessa situação. Certo. E aí, eu vi que o governo está um pouco preocupado com essa questão das fake news, né, que a gente estava conversando. Já tiveram algumas fake news sobre o Pix, por exemplo, e aí o Banco Central teve que ir lá e falar, não, calma, a gente não vai taxar o Pix. E aí agora com o Drex eles estão começando um trabalho também para já se precaver, né, dessas fake news. Vocês acham que isso atrapalha esse mercado? Assim, como que vocês veem essas notícias falsas? Acaba sendo um atraso para esse tipo de evolução? Eu acho que sim, mas é detalhe. Assim, a parte de percepção do mercado do produto. Assim, o mercado institucional, ao longo desses últimos anos, eles vêm adotando uma postura de que o Drex vai ser uma realidade e vem crescendo a área de ativos digitais. Como que a população enxerga isso? Com certeza, assim, tudo que é muito escandaloso, né, chama muita atenção, certamente não é positivo. Que é muito transformacional. E eu acho que assim, algumas críticas elas têm assim, algum valor. Né? Você estava falando da questão da privacidade, né? Como que é isso? Assim? Então, não foi resolvido ainda, né? O Drex, acho que está empacado nisso ainda, não conseguindo chegar numa solução viável de privacidade. Mas também o Drex ele é muito pioneiro no mundo, né, de uma CBDC na escala que o Brasil tem. Então é natural que tenha alguns percalços, alguns problemas ao longo do caminho que vão ter que ser resolvidos. O maior problema para o Drex, porque ele atrasou, porque ele foi um projeto tão bem sucedido de atenção, de as pessoas gostarem, que grande parte do time foi parar no mercado privado. Então, o time core do Drex hoje não é o mesmo time core que começou o Drex.
E aí você tem ele um pouco... Tem uma assim, descontinuidade, né? tem uma no E trabalho. descontinuidade. aí não tem a ver com o sucesso do caso, mas é a mudança de presidente também, né? Então isso dá uma... Acho que Tem uma mudança de direção. eu acho que não muda a mudança da direção no sentido do diretor, né, ou do presidente. Acho que ele não muda a direção do projeto, mas ele pode tirar a velocidade do projeto, né? Mas o que eu ia falar era o seguinte, acho que dentro dessa sua pergunta, eu acho que se eu fosse o Banco Central, eu não ia estar preocupado com a população achar do Drex, porque, de novo, ele não é um produto de uso final como é o Pix. O Pix, sim, as pessoas vão receber e fazer Pix. O Drex não. Deixa o Drex quietinho, porque o Drex ele não precisa aparecer. De novo, que nem a gente está fazendo operações financeiras usando stablecoin, usando blockchain, o cara que está tomando cash na ponta não faz a mínima ideia dessa história. Então, assim, o Drex, ele acorre... Não vou falar que debaixo dos panos é ruim, mas ele acontece atrás da cortina, né? Dos bastidores. Né? É um negócio de bastidores, é um negócio de infraestrutura. Assim, qual o benefício do Drex? Ele vai ser uma moeda inteligente. Eu falei, o que isso vai afetar o meu dia a dia? Diretamente não, indiretamente muito, porque muitos produtos financeiros vão poder ser criados por causa dessa nova infraestrutura. Mas ele vai usar ali o Drex, eu vou tocar no Drex, ele não vai tocar no Drex. Ele vai continuar lá recebendo o Pix, né, na hora de tomar um crédito ou usando o Pix. Então, sabe, eu acho que são públicos distintos. Eu não me preocupo. Eu, se fosse o Banco Central, eu falo, deixa o pessoal falar do Drex, esquece. Vão trabalhar no institucional aqui do Drex, né? Solução de privacidade, não sei o quê. Deixa as pessoas. Fala, gente, esquece o Drex, cresce. Vai ter um Pix aí e segue o Pix aí. Então, eu acho que é um pouco do. Sabe, são públicos distintos, né? Sim. É como quando você faz um investimento em, sei lá, tesouro, você não precisa saber exatamente como é que funciona, né? Você precisa saber que no final você vai ganhar tanto e você vai poder sacar aquele dinheiro, enfim. Acho que até o João pode contar melhor essa história, mas assim, os primórdios da internet, né? A gente quer saber de mandar um e-mail, ou o e-mail já virou velho, mas você está mandando mensagem no WhatsApp. Se tem criptografia por trás, se está usando o sistema ABC, ou se não sei o quê, tanto faz, sabe? Então acho que é um pouco essa história do Drex. Então eu falo, esquece, sabe? É infraestrutura. As pessoas ainda se apegam muito aos detalhes. Agora, é interessante ver que aí entrando um pouco no assunto do Trump, ele é um primeiro presidente pró-cripto, né? Vamos falar assim, dos Estados Unidos. E uma coisa que ele é completamente contra são as CBDCs. Pois então, eu ia te perguntar disso, né? Que ele assinou uma ordem executiva proibindo a criação do dólar digital, que seria tipo o Drex dos Estados Unidos. E aí ele vai ficar com a stablecoin, não é isso? Vai criar uma reserva de ativos digitais e tal. O que isso significa? Isso, ele está promovendo o uso de stablecoins privadas, né? Enxergando as stablecoins privadas como distribuidores de dólar ao redor do mundo, que é uma visão super interessante. E é super contra a CBDC, porque o Trump ele adota muito esse ethos no mercado cripto de ser um mercado, é um ethos meio libertário, né? Que é um pouco o discurso do Trump, um pouco não, muito. E assim, é muito difícil você ter um discurso libertário com algo como um CBDC que sim traz alguns controles a mais populacionais. Obviamente tem o caso que é desenhado sempre é extremamente distópico, é um negócio, eles vão criar um score social baseado Eu não sei se nada disso é verdade, mas seria possível com uma CBDC? Seria. Então eu acho que é muito mais um gesto dele para o mercado que teve uma grande influência na eleição dele, ele mostrar que ele está alinhado com os princípios desse mercado, do que efetivamente uma coisa realista de curto prazo, que os perigos estão ali, né, logo na frente. Mas esse gesto dele é extremamente interessante. E o mais interessante para mim é ele promover as stablecoins como distribuidores de dólar ao redor do mundo. Uhum. Que é um pouco contraditório, mas é uma visão interessante. E eu achei, falando de contraditório, esse comentário ele parece contraditório. Na verdade, esse posicionamento parece contraditório, né? Que é pró-cripto, anti-CBDC. Mas não, pelo contrário, é o que o João está falando. Ele é super pró-cripto.
né? Porque pró-cripto de verdade. De verdade, né? Então, assim, porque, eu não quero ter o controle da emissão da minha moeda nesse ambiente digital. Deixa o setor privado fazer isso. Eu continuo do meu jeito lá, emitindo as verdinhas lá no Fed, mas, assim, é super pró-cripto, né? É diferente, né? É muito aberto esse pensamento. Sim, mas como que fica a questão de regulamentação e controle? Porque você tem que ter algum tipo de controle nas movimentações financeiras, né? Como é que funciona isso com as stablecoins? Então, as stablecoins elas não são isentas dos controles de sanções, nada disso. Então, tem um exemplo tem um protocolo, alguns 2 anos atrás, chamado Tornado Cash. O que era o Tornado Cash? Você botava lá a sua cripto, seja dólar digital, enfim, qualquer uma, ele misturava como se fosse um liquidificador e ninguém conseguia ver a origem daquele recurso. Os fundadores foram presos, agora foram perdoados pelo Trump, mas os fundadores foram presos e qualquer moeda ou carteira que toque nesse protocolo hoje, ele é sancionado pelas emissoras de stablecoin. Então, se você pegar o seu USDC, passar lá e receber em outra carteira, as 2 carteiras estão bloqueadas. Você não consegue movimentar mais esse dinheiro. Então, você vê que tem um jeito de implementar regulações que são extremamente eficientes em cripto, por causa da transparência. Então, esse ambiente de cripto, por mais que sejam stablecoins privados, ele não está isento das regulamentações que são impostas. Ele simplesmente corre em outros, a gente chama de outros rails, né? Outros meios de se transacionar. A regulamentação não vai estar no SWIFT, que é onde ela estaria inicialmente. Ela vai estar nessas empresas privadas. Se elas não respeitarem as regulamentações, elas vão sofrer as consequências, como qualquer empresa privada. O que eu acho que aconteceu, como aí indo lá para trás, como qualquer novidade, né? Era um ambiente onde podia tudo e você não tinha meio... Acho que nem o controle, mas você migrar para aquele ambiente, você conseguia fazer de uma forma anônima, né? Assim como você teve muita época de doleiro, né? Assim, você mandando dólares, pacotes de dólares rodando por aí, dinheiros escondidos na parede, né? Então, esse tipo de coisa cada vez mais existe menos no mundo, né? Então, assim, é muito marginal pelo menos nos mercados conhecidos, né? Que esse tipo de situação aconteça. Então, todos os dinheiros, ou todos os valores, ou todos os bens passam a ser identificados, né? Então, assim, e você usar o ambiente cripto, ele é muito melhor em termos de rastreabilidade do que fora desse ambiente, né? Então, dado que aqueles bens estão identificados a um determinado CPF ou a uma determinada pessoa, eu consigo rastrear a vida inteira daquilo lá, ou daquele valor. Então, assim, ele é muito mais transparente nesse sentido. O que não tinha era esse vínculo, falando, aquilo é meu, aquilo é do João. Né? Então, acho que esses links estão sendo feitos. Os que não são feitos vão ficar ali isolados, assim, né? Ninguém consegue acessar. Né? Então, assim, aquilo não consegue virar uma coisa de consumo ou um investimento. Aqueles dinheiros ruins, eles vão ficar isolados, são inusáveis, né? Que é igual o que acontece com dinheiro, né? Contas, dinheiro frio, né? Dinheiro frio. O cara não consegue usar, não tem origem, não consegue passar de um lado para o outro, fica preso com aquilo. É a mesma coisa. Fica sem uso. Né? Certo. E a gente agora se aproxima do final do programa, e eu queria aproveitar e puxar um pouco a sardinha aqui para o Rio de Janeiro, então perguntar para vocês como é que vocês veem esse ecossistema. A gente tem a prefeitura tentando estimular um pouco a união e o crescimento desse ecossistema de inovação aqui no Rio. O que vocês têm percebido de novidade, efervescência aqui na cidade? Assim? Eu acho que assim, é engraçado porque o Rio ele tem algumas coisas meio desproporcionais, né? Desproporcionais ao PIB. Eu acho que eu venho até do mercado financeiro tradicional. Se você olhar a indústria de gestão de equities no Rio de Janeiro, ela é muito concentrada, é muito maior, né? É completamente desproporcional, né? Nessa conta. As maiores gestoras estão aqui. E eu acho que cripto está acontecendo um pouco isso também. Né? Então, assim, tem empresas relevantes que estão aqui no Rio. A Transfero é uma delas, que é a maior emissora de stablecoin de reais do Brasil, né? Que é o BRZ. A própria Hashdex, que é uma empresa investida nossa pela Fuse, e outras, fora esse apoio da prefeitura. Eu acho que tem
tem um hub cripto aqui que acho que ele está se formando, ou ele já está maior que o de São Paulo, né? Então, assim, e tem uma outra curiosidade, assim, a própria parte do Drex, acho que o CETIP fica no Rio, né? Não fica em Brasília nem em São Paulo, e acho que a central do Drex, até onde eu sei, também ia ficar baseada aqui no Rio. Então, acho que assim, sabe, acho que tem um movimento pró-cripto, pró-blockchain aqui do Rio de Janeiro. É uma indústria digital, né? E eu acho que quando você tem essa flexibilidade de poder trabalhar de qualquer lugar, não existe nenhuma razão para você trabalhar de São Paulo, porque o Rio é 10 vezes mais agradável. Mas, assim, o Rio ele é carente um pouco desse setor financeiro. O setor financeiro foi muito para São Paulo, tirando a parte de equity, né? Mas pegar multimercado... Tudo, o institucional é tudo lá. Mas, por incrível que pareça, as maiores empresas de cripto estão hoje no Rio. Então, a gente é parte disso, assim, a gente mega estimula isso, a gente gosta de ter esse ecossistema ativo aqui no Rio. Agora, eu acho que a prefeitura, na verdade, ela fez um bom trabalho dando aquela sinalização de você poder pagar o imposto em cripto, tem esse negócio, mas eu acho que ainda tem mais espaço para fazer isso. Se olhar os países que adotaram, ou regiões que adotaram essa política de ser um lugar atrativo para cripto, foram super bem sucedidos. A gente tem, a Transfero, ela tem uma base em Zug, na Suíça. Zug é o polo de cripto da Suíça. Zug, antes de ter essa política, era o cantão, né, o estado, assim, o estado não, mas a prefeitura mais pobre da Suíça. E hoje em dia é uma das mais ricas. Então, essa política de se atrair empresas novas, empresas de mercados que são emergentes, que criam riqueza, é uma política super benéfica para a cidade. Agora, assim, eu acho que o Rio ele tem com certeza outras prioridades a serem resolvidas, né? A gente foi assim, extremamente abençoado com a parte natural, mas a parte humana ainda é uma parte que merece uma atenção. Mas eu acho que isso é um negócio que pode mudar a história da cidade, entendeu? Então, depende muito de quem está aqui também fincar essa bandeira e ajudar a crescer. O que falta de incentivos, assim, para que mais empresas cripto venham ou surjam aqui? Sim, se a gente falar de incentivo governamental, tem que ter um desbalanceamento tributário, para começar. Isso seria, assim, natural que todas as empresas venham parar aqui. Pode ter um desbalanceamento também na parte de regulamentação, de sandbox, de abrir oportunidades para as empresas locais, se criar um ambiente menos pesado de regulamentação. Questão de mão de obra, assim, de qualificação. Mão de obra, qualificação, de novo, esse mercado ele é muito espalhado, né? Uhum. Mas o Rio tem uma qualidade de mão de obra muito grande. Assim, você tem muita gente que se forma aqui e vai para São Paulo. Assim, tem o Porto agora, né? Tem o Porto com o IMPAS, tem o IME. Não falta mão de obra aqui. O que falta é razão para as pessoas ficarem aqui. Então, mas eu não acho que é um trabalho só da prefeitura. Tá? Eu tô fazendo aqui, eu acho que a prefeitura pode abrir o caminho, mas com essa empresa, com esse mercado de blockchain crescendo, as empresas grandes que estão no Rio também podem abraçar esse negócio. E tem só uma curiosidade, né? BRX, acho que tem hoje 6 pessoas, tirando eu e o Vini, né, que estava aqui. O Vini, ele também é viajante, né? Sei lá, Nômade. Ele estava, na França, né? Há bem pouco tempo atrás. Mas a gente é uma empresa remota, né? Então tem um na Espanha, um em São Paulo, um no interior de Minas, o Vini viajando e a gente aqui no Rio. Bacana. Gente, era isso. Super obrigada. Vocês querem fazer alguma consideração final, assim, chamar as pessoas para participar desse universo de blockchain? Eu acho que esse negócio de blockchain ele é um pouco assustador no começo, né? E você só aprende usando. É o jeito que eu aprendi, acho que é o jeito que o Japa aprendeu também. E eu acho que tem que começar a usar, a experimentar. Agora, tem cripto e tem blockchain, né? E as coisas práticas de blockchain, eu diria que ainda estão começando. Ainda é um pouco difícil de você usar. Mas se você começar a entender esse ambiente de cripto, você entende as possibilidades, começa a fazer paralelos com as coisas de mundo real que também acontece. Então eu acho que a maior dica que eu dou é assim, começar hoje. Começa, coloca um dinheiro, usa,
assim, nem que seja um dinheiro para perder mesmo, mas para entender como as coisas funcionam, porque esse é o caminho do futuro. Eu acho que, tirando o lado de cripto, aí falando de blockchain, acho que esse negócio da infraestrutura é muito forte, né? Então, assim, vem conversar com a gente para olhar tudo hoje nas corporações ou nas empresas, elas têm operações de crédito e financiamento embutidas ali dentro. E às vezes, e outra, principalmente assim no nível mais familiar, existem empresas familiares gigantescas, tem uma relação ali de sócio, uma relação entre as empresas, esses ingredientes, né, hoje eles estão em produtos quadrados que o banco ofereceu, eles podem ter uma flexibilidade enorme usando um outro tipo de infraestrutura com os mesmos tipos de risco ou até riscos menores. Então, assim, esse negócio de você trocar a infraestrutura, ele é muito potente. Né? Então, ele é muito potente e tende a trazer benefícios para todas as partes. Né? Então, acho que está mais aberto a entender mais desse tipo de produto. Né? Legal, gente. Super obrigada. Obrigada a quem ficou até agora ouvindo a gente nessa edição carioca do MVP. E a gente se vê na próxima semana.